peito brincará a toca da cobra venenosa, e no esconderijo da serpente a desmamada meterá a mão. Ninguém fará mal, ninguém matará em todo o meu santo monte, pois a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas recobrem o mar.
Espírito Santo até a sua morte. E antes dele morrer, ele até falou algo com Jesus, né? Em suas mãos eu entrego o meu Espírito. Então ele confiou no Espírito Santo de Deus. E João Batista também, ele sentiu a presença do Espírito Santo no ventre da mãe quando Maria visitou Isabel, né? Ele sentiu ali a força do Espírito Santo. E Simeão
sou